Acontecido o acidente às 13 horas 22 minutos, nós temos uma linha do tempo sobre o que aconteceu logo depois desse acidente. Então, às 13 horas e 37 minutos, o CENIPA recebe a primeira notificação sobre o acidente. Às 14 horas e 11 minutos, há o acionamento da sala de crise aqui no CENIPA, no prédio ao lado. Às 14 horas e 23 minutos, por protocolos internacionais em que o Brasil é signatário, o CENIPA faz a primeira comunicação aos órgãos de segurança da França e do Canadá. Da França, porque a aeronave tem fabricação francesa, então este órgão chamado BEA, que seria analogamente o CENIPA francês, ele é comunicado pelo CENIPA. A mesma coisa acontece com o TSB, que é o CENIPA do Canadá, vamos assim dizer, que é o órgão, que é o país responsável pela fabricação dos motores da aeronave. Às 16 horas e 25, investigadores do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos chegam ao local. O CENIPA é o órgão central do sistema CIPAER e, devido à grandiosidade do nosso país, nós possuímos 7 serviços regionais distribuídos em todo o território nacional. O mais próximo era o CERIPA 4, que fica baseado em São Paulo. Então, eles foram os primeiros a chegar, os investigadores do CERIPA 4, às 16 horas e 25. Às 17 horas e 30, neste mesmo espaço, houve a primeira coletiva de imprensa com o CENIPA e a ANAC. Às 18 horas, lá em Vinhedo, São Paulo, são encontrados os gravadores de voo em número de 2, o Cockpit Voice Recorder, gravador de voz, e o FDR, Flight Data Recorder, que é responsável por gravar os dados de voo, conhecidos um pouco mais como caixas pretas. Às 19h40, os investigadores do CENIPA, que aqui se encontram, chegam ao local do acidente 6 horas após o desastre. Sábado, no dia 10 de agosto, 8h30 da manhã, os gravadores estão aqui no laboratório de análise de dados e já inicia-se então o processo de extração desses dados, que é feito minuciosamente. Às 13 horas, um novo pronunciamento oficial à imprensa lá em Vinhedo, próximo do local do acidente, agora com CENIPA, ANAC, Polícia Federal, Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Civil do Estado de São Paulo e também a Defesa Civil, todos participando desse novo pronunciamento à imprensa. Às 20 horas, aqui em Brasília, no nosso Lab Data, os dados de voo e voz são extraídos com sucesso e, a partir daí, inicia-se a análise de todos esses dados. Esse é um exemplo de dados que são extraídos do do FDR da aeronave, em que podem ser analisados pelos investigadores, tanto via gráficos, dados, tabelas ou mesmo animações. Ainda no dia 10 de agosto, às 23h40, investigadores então do BEA, que seria o CENIPA da França, EASA, analogamente à ANAC da Europa, e a empresa ATR, que é a fabricante da aeronave, chegam ao local do acidente em Vinhedo. No domingo, às 9 da manhã, os investigadores dessas agências e do fabricante iniciam os trabalhos junto aos investigadores do CENIPA. Às 12 horas, ocorre um novo pronunciamento à imprensa com o objetivo de alimentá-los sobre os passos da investigação e resgate dos corpos. Às 15 horas, os investigadores do TSB, que é o CENIPA canadense, e da Pratt & Whitney do Canadá, que é a fabricante dos motores, eles chegam ao local do acidente. Às 20 horas desse mesmo dia, há a remoção não só dos motores, mas de outros componentes da aeronave que a comissão de investigação julgou por necessário para que sejam realizados exames, testes ou pesquisas nesses itens.
Os métodos investigativos empregados pelo CENIPA e pela Comissão de Investigação são didaticamente separados em basicamente 3 fatores. É uma equipe multidisciplinar com vários profissionais trabalhando. Por exemplo, no fator operacional, onde temos pilotos, meteorologistas, especialistas em controle de tráfego aéreo, mantenedores de aeronaves e assim por diante, todos eles levantando os possíveis fatores contribuintes relacionados ao fator operacional. O mesmo acontece com médicos e psicólogos dentro dessa mesma comissão, onde são levantados os fatores humanos relacionados a esse acidente. Sobre o fator material, nós temos basicamente engenheiros dedicados, mecânicos, engenheiros aeronáuticos, eletrônicos e todas as demais áreas da engenharia dedicadas a verificar a fabricação da aeronave, o projeto da aeronave e assim por diante. Lançamos mão também sobre assessores técnicos consultivos que podem nos auxiliar sobre essa investigação, como, por exemplo, especialistas em certificação e regulação aeronáutica da ANAC, por exemplo, ou mesmo os representantes acreditados já aqui mencionados, como o BEA da França ou o TSB do Canadá, e bem como a fabricante da aeronave, a empresa ATR. Toda essa comissão com o objetivo de levantar não só os fatores que realmente contribuíram para esse acidente em tela, mas também os possíveis fatores, aqueles que poderiam sim contribuir para esse acidente, Com o objetivo, então, lá na frente, ao término das investigações, que o CENIPA possa emitir um relatório final e nesse relatório final contenha também as recomendações de segurança e ali sempre em proveito da segurança aérea, para que outros eventos de mesma natureza não ocorram no futuro. Sobre as características da aeronave que a comissão de investigação fez a pesquisa, indo para o lado de registros de manutenção. Foi verificado, então, que nos registros de manutenção que antecederam dias antes da decolagem, do dia 9, tínhamos o item PEC de número 1 inoperante nessa aeronave. O item PEC do motor esquerdo de número 1, ele estava inoperante nesses registros de manutenção e ele faz parte de um sistema chamado sistema pneumático. Esse sistema pneumático ele é responsável... Está aí a apresentação do relatório preliminar do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, sobre o acidente do avião da Voipés no dia 9 de agosto. 62 pessoas morreram. Segundo o CENIPA, nessa apresentação, havia geada na rota do voo, mas a manutenção da aeronave estava ok, os pilotos eram habilitados e nessa apresentação eles fizeram uma linha do tempo do acidente aéreo e também da chegada das autoridades e o início das apurações e investigações. Bem, a gente vai seguir acompanhando, você vai acompanhar todos os detalhes dessa apresentação ao longo da programação da Jovem Pan News, claro que a gente segue acompanhando.